So there are many paths to choose in order to solve these problems, but one of them is modified gravity. And what do we mean by modifying gravity? Well, we start with the action for general relativity, which is this expression right here. And as you can see, modifying gravity is just substituting or replacing the Ricci scalar, the r, by something else. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cogito. O meu nome é Eugénio. E eu sou o Miguel. E hoje estamos aqui para falar sobre algo muito interessante, não é, Miguel? Queres compartilhar? Queres compartilhar? Portanto, nós hoje vamos falar essencialmente do trabalho que eu desenvolvi para a minha tese de mestrado, que foi, essencialmente, mostrar que o Einstein estava completamente errado. Não, estou a brincar. Portanto, no fundo, o que é que eu tive a fazer na minha tese de mestrado? Eu tive a pegar numa teoria alternativa, numa teoria de gravidade alternativa à relatividade geral de Einstein, para tentar perceber quais é que são as suas implicações a nível da própria física, portanto, da própria dinâmica gravitacional, como é que os corpos interagem uns com os outros, mas também ao nível da cosmologia, portanto, quais é que são os seus impactos cosmológicos. Portanto, no cômputo geral do universo, quais é que são as consequências que, entre aspas, a minha teoria tem que a relatividade geral de Einstein não tem. Portanto, de uma maneira geral, foi isto que aconteceu. Estás a rir porquê? A forma como tu disseste isso foi interessante. Tipo, o que é que a minha teoria tem? Entre aspas. Minha entre aspas, né? Ok. Foi então uma que eu utilizei, mas não fui eu que a formulei. Ok. Mas nunca ninguém tinha... Pronto, essa teoria então já existia, era isso, mas nunca ninguém tinha posto ela frente a frente com a de Einstein, ou qual é que é a dinâmica que está... Ok. Imagina, se calhar era melhor tu explicares antes, tipo, teoria da relatividade geral, mas tipo, de uma forma abrangente, for dummies, porque eu sou um dummy, portanto, tipo... Sim. Vamos começar por aí, era por aí que eu também queria começar. Portanto, a relatividade geral de Einstein surge por volta de 1915. Einstein com um grande amigo seu, que era o Marcel Grossmann, que provavelmente as pessoas que não estão ligadas à ciência, e mesmo aquelas que estão ligadas à ciência poderão não ter ouvido falar, mas Marcel Grossmann foi um matemático muito influente na altura, morreu relativamente cedo, e foi ele quem, digamos, ajudou Einstein a introduzir a matemática que está subjacente à relatividade geral, que se chama geometria de Riemann. De Bernard Riemann, que foi um matemático, enfim, do século XIX. Enfim, portanto, a relatividade geral surge por volta de 1915, não é? É publicada em 1915. E o que é que ela nos diz? Ela nos diz que o tempo não é absoluto, que é uma coisa muito importante a nível conceptual da própria teoria, porque voltando um bocadinho mais atrás, a teoria de Newton, que era a teoria vigente na altura para explicar os fenómenos gravíticos, dizia que o tempo era absoluto. Estás a perceber? Portanto, o que é que eu quero dizer com tempo absoluto? Qualquer referencial ia sentir o tempo da mesma maneira. Portanto, se tu cronometrasses aqui e alguém cronometrasse, por exemplo, perto de um buraco negro, ia sentir basicamente o mesmo tempo. O relógio ia contar exatamente da mesma maneira. Aquilo que a teoria da relatividade geral de Einstein admite é uma quarta dimensão dinâmica, portanto, que, enfim, pode variar, não é? De referencial para referencial, que é o tempo. Ok? Então, o tempo deixa de ser absoluto e passa a ser relativo. Ao passar a ser relativo, nós introduzimos, contrastando com a teoria de Newton, introduzimos o conceito de espaço-tempo. O espaço e o tempo estão relacionados, estão interligados um com o outro. E isso tem diferenças brutais. A que nível? Newton, a sua teoria, a gravitação universal de Newton, dizia que a gravidade era uma força que atuava à distância. Eu tinha corpos massivos, não é? E a gravidade era uma força instantânea que eles trocavam um com o outro de tal maneira que tinham uma tendência a aproximarem-se.
A visão de Einstein para a gravidade não é esta. É fundamentalmente diferente. E que visão é essa? É a visão de que a gravidade não é uma força que atua à distância, é, na verdade, consequência da curvatura do espaço-tempo que reside à volta de objetos massivos. Portanto, vocês têm que imaginar que, por exemplo, o Sol gera um campo gravítico, uma curvatura do espaço-tempo, que faz com que todos os outros planetas, que são muito menos massivos, andem à sua volta com as trajetórias elípticas, aproximadamente, que nós hoje conhecemos. Ok? Portanto, de uma maneira geral, é isto que a relatividade geral nos diz. Portanto, é uma teoria que unifica a relatividade restrita, portanto, a relatividade na ausência da gravidade, com a teoria de Newton. Portanto, ligando a gravidade. De uma maneira muito simples, é isto que acontece. Ok. E tu há pouco... Excelente explicação, by the way. Mas tu há pouco estavas a falar sobre as consequências disso, as consequências da teoria do Einstein, consequências não tão intuitivas ou que geram problemas na física, certo? Quais é que são as consequências que são mais... Primeiro se calhar vou falar um bocadinho das boas consequências. Primeiro das suas conquistas e depois dos seus problemas. Exato. Uma coisa muito boa que a relatividade geral de Einstein explicou, logo desde o início, foi a precessão do periélio da órbita de Mercúrio. O que é que isto significa? Mercúrio, por ser o planeta que está mais próximo do Sol, é o único planeta que não tem uma órbita que é fechada. Fechada sobre si mesma. Ou seja, tu depois no Reels vais meter uma imagem ilustrativa, mas no fundo, imaginem, vocês metem um plano, tem o Sol num dos focos da elipse e a Terra está a andar à volta, não é? O que acontece é que a órbita de Mercúrio não fecha essa elipse sempre. Ou seja, a elipse vai mudando. Portanto, imagina, Mercúrio está aqui, depois vem mais para aqui, depois vem mais para aqui. É como se estivesse a fazer uma roseta, estás a ver? Entre aspas, estás a perceber? Eu, se calhar não me estou a saber explicar bem, mas imagina, a Terra faz isto. Sim. Sempre assim. Mercúrio faz isto. Sim. Portanto, a órbita fecha-se, mas vai-se... Digamos, é uma órbita que é dinâmica. Vai mudando no espaço tridimensional. Depois é mais fácil, se calhar, tu colocares uma imagem, porque é difícil também de explicar. Pois. Sim, porque eu estou a ver os movimentos gesticulares do Miguel, que são sempre incríveis, mas as pessoas lá em casa não estão a ver. Mas sim, eu ponho. Enfim, a teoria de Newton não conseguia explicar isto. Ok. Portanto, era um dos grandes problemas. Porque, essencialmente, como provavelmente sabes, a teoria de Newton está relacionada com as leis de Kepler. Ok? E as leis de Kepler, basicamente, acabam por te cair nas tais elipses que são sempre fechadas. Ok? E isto, grosso modo, é verdade. E por isso é que eu, num dos episódios anteriores, já não lembro se foi o 0, o 1 ou 2... eu tinha dito que a física newtoniana, a gravidade de Newton, funciona num sistema solar. Eu ali queria dizer de uma maneira geral, porque para os outros planetas nós sabemos que, de forma muito bem representada, as suas órbitas são elipses, não é? Só que lá está, Mercúrio tem aquela particularidade por ser o que está mais próximo do Sol e, portanto, sentir o tecido espaço-tempo de maneira diferente dos outros planetas. Ok? Portanto, essa foi uma consequência boa. Foi a explicação da relatividade. Foi a relatividade geral que permitiu, pelo menos, portanto, ir ao encontro daquilo que se observava. Outra consequência foi um fenómeno que são as lentes gravitacionais. Que é o seguinte: eu quando tenho um campo gravitacional, tenho uma massa, tenho um objeto muito massivo, que tem uma determinada distribuição de matéria, para ser mais preciso, essa distribuição de matéria vai gerar a curvatura do espaço-tempo e a luz, não é defletida por essa curvatura do espaço-tempo.
E é bastante interessante. Porquê? Porque se tu pensares fundamentalmente, o que é a luz, o que é a radiação? São fotões. Fotões não têm massa. No entanto, são defletidas pelo campo gravítico. Agora, se tu pensares bem, a própria teoria de Newton não te conseguia explicar isso. Porque se os fotões não têm massa, nunca na vida podiam interagir de forma gravítica. Segundo a visão da força atuada à distância do Newton. Estás a perceber? Porque depende das massas dos objetos. E logo aí já é uma outra consequência positiva. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Isso que estás a falar agora tem a ver com aquela questão de nós conseguirmos ver estrelas que estão atrás de outras estrelas? Exatamente. Ok. Exatamente. Porque aquilo dá a volta? Dá a volta, exatamente. Okay. É isso mesmo. Isso não foi uma das experiências que ele teve de fazer para comprovar o... Exatamente. Portanto, ali... logo ali de seguida, portanto, o Einstein publica em 1915... não sei se, por acaso, eu até tenho isto na minha tese de mestrado. Eu é que não me estou mesmo a lembrar, porque não é relevante entrar para o meu dia-a-dia. Mas não sei se foi no próprio ano ou se foi nos anos seguintes. Se foi em 1923, agora que estou a lembrar-me. Houve um eclipse. Estás a perceber? E, portanto, o Einstein, o Eddington, que era o outro muito importante da altura, eles... através do eclipse conseguiram comprovar que existe mesmo essa deflexão, essas tais lentes gravitacionais, e lá está, comprovaram a teoria do Einstein. Isto só para... Eu estou-me a lembrar disto porque tu também viste, eu lembro-me de falarmos sobre isto, o Genius, a série The National Geographic, exato. Eu lembro-me que, pronto, esse eclipse que aconteceu era uma coisa, foi uma oportunidade é boa porque não acontece bué raramente, e eles estavam num... E até aquilo não tiveram de fazer a experiência num sítio que era meio shaky, ou o que é lá para os lados da Rússia, ou o que era, e que eles até tiveram dificuldades com o exército, ou uma coisa assim. Eu posso estar a inventar, mas... não sei. Para ser sincero, não sei. A ideia que eu tenho é que eles realizaram uma experiência, portanto, a ideia que eu tenho é que não foi digamos, umas observações isoladas. Havia várias pessoas a fazerem vários sítios, e eu acho que, lá está, posso estar enganado, mas para permitir uma melhor visualização, pessoal que me conhece e que é astrofísico, se eu estiver a dizer a maior baboseira, peço imensa desculpa, mas a ideia que eu tenho é que eles tinham que estar no Equador, portanto, em regiões do Equador, para conseguirem ver aquilo melhor. Estás a perceber? É a ideia que eu tenho. Não tenho eu também lembro-me, pronto, na série aquilo obviamente é mais dramatizado do que a realidade, mas eu acho que os acontecimentos históricos eles são bastante fiéis ao que efetivamente aconteceu. E eu não sei se eles, pronto, tinham de estar exatamente no Equador, mas eu lembro-me deles terem ali umas questões logísticas do sítio onde eles tinham de estar. Tinha de ser um sítio específico. E eles tinham algumas dificuldades com isso, mas agora estavas a falar sobre isso e eu lembrei-me que nós na altura até falámos imenso sobre a série do Genius, que é muito interessante. Exatamente. Mas pronto, anyway, desculpa, estavas a falar sobre as consequências boas. Exato. Para além destas duas, depois existe uma outra, não é? Que é lá está o tal desvio para o vermelho da luz, em inglês chama-se redshift. Que no fundo te diz que os fotões a interagirem com um campo gravitacional vão, portanto, perdendo energia, ok? E nós sabemos que a energia está relacionada com o comprimento de onda, nomeadamente de forma inversamente proporcional. Portanto, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. O que é que isto significa? Um fotão que venha, entre aspas, do infinito e chega à Terra, vem com um determinado comprimento de onda. Interage com o tecido espaço-tempo, gravidade, enfim, da Terra, vai perdendo energia, vai sofrer um desvio para o vermelho, porque o seu comprimento de onda vai aumentar. Ok. Estás a ver? E isto foi feito pela primeira vez em 1925, e constitui, portanto, estas três experiências constituem os testes clássicos da relatividade geral. E obviamente que para além destes três testes clássicos houve outras coisas muito positivas também. A previsão de ondas gravitacionais, que foram precisamente detectadas pela primeira vez pelas colaborações LIGO e Virgo em 2015. Okay? Pois, exato, isso já foi mais recente, eu lembro-me disso. Foi muito recente. E numa última instância,
temos imagens de objetos compactos que poderão ser buracos negros. Digo que poderão ser porque nós não sabemos se são ou não. Mas calma, eu não sei se... Podes contextualizar um bocado mais? Lembras-te de umas imagens que surgiram, que foram tiradas pelo ESO? Que é... Como é que é? European Southern Observatory? Não tenho certeza. Não me estou a recordar. Mas é aquela imagem do... Entre aspas, do buraco negro. Portanto, uma bolinha no meio preta. E depois com um fundo vermelho à volta. Que apareceu na internet. Eu não me estou a recordar. Ok. Mas no fundo, portanto, a relatividade geral tem essa proeza de aqueles objetos compactos, não digo provavelmente, mas poderão ser buracos negros, que são previsões, são soluções exatas das equações de Einstein. Que são, portanto, as equações que, em termos matemáticos, nos dizem esta tal relação entre a curvatura do espaço-tempo e a distribuição de matéria. Ok? Portanto, essas foram as coisas positivas. Podia também falar de outras coisas, mas vamos agora para as ruindades. Ok. No contexto cosmológico, existem 2 grandes mistérios atualmente no universo, não é? Que é a suposta existência de matéria escura e a suposta existência de energia escura. O que é que eu estou para aqui a dizer? No fundo, a matéria escura é um tipo de matéria que só interage de forma gravitacional e que estima-se que exista, portanto, que constitui a grande parte da matéria, ok? Portanto, de tudo aquilo que tem massa. No fundo, isto faz com que tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, portanto, os átomos, as estrelas e assim, é uma fração muito pequenina daquilo que realmente pode existir no universo. E como é que surge esta história toda da matéria escura? Surge por volta da década de 20 do século... exatamente, da década de 20 do século XX, em que se começou a observar as curvas de rotação das galáxias, ok? E essas rotações eram anómalas, na medida em que a curva, em vez de ter um comportamento que ia ao encontro, digamos, da relatividade geral, não era isso que acontecia. Portanto, supondo que toda a matéria que existe é aquela que nós conhecemos, portanto, a matéria visível, a matéria bariónica, portanto, tudo aquilo que é constituído por eletrões, por prótons, neutrões, por aí adiante. Se nós admitirmos que essa é a matéria que existe, então, porquê é que as galáxias têm uma rotação que é superior àquela que nós estávamos à espera? Considerando isso. Okay. Uma das hipóteses é, ok, mas e se existir uma massa que preenche o tal gap de tal maneira que as curvas, tendo mais massa, embora nós não a consigamos ver, aí já satisfaz. Estás a ver? Portanto, a matéria escura surge como, digamos, um auxílio para te dizer que tem que haver ali mais alguma coisa para explicar esta velocidade absurda. Estás a ver? É uma abordagem legítima, estás a ver? E tendo em conta essa abordagem, o que é que acontece? Estão a ser realizadas experiências, quer a altas energias, portanto, utilizando aceleradores de partículas, por exemplo, no CERN, mais propriamente no LHC, o Large Hadron Collider, ou então, por exemplo, em detectores a baixas energias, portanto, detectores semicondutores, detectores de gases nobres, que por serem inertes, eles ficam simplesmente num tanque, e se a matéria escura vier e colidir, supostas partículas de matéria escura vierem e colidirem, aquilo que vai acontecer é que vai haver um recuo dos núcleos que constituem o tal tanque, e com base nessas diferenças, nessas perdas de energia, nessas trocas de energia, é possível inferir qual é que é a massa, ou pelo menos o intervalo de massas que as partículas de matéria escura podem ter. Com base numa coisa que se chama secção eficaz.
ok? Não vale a pena entrar em detalhe. Mas tem a ver com isso. Para quem quiser pesquisar, tem a ver com secções eficazes. É assim que se consegue inferir. Eu também não sou um expert dessa parte, mas sei os básicos. É com base nisso. E portanto, a verdade é que até hoje, e estas experiências já estão a ser realizadas há algum tempo, pelo menos 20 anos, diria 20 anos, nós nunca detectámos matéria escura. Ou seja, nós não podemos dizer ainda, na minha opinião enquanto físico a dar as suas primeiras gatinhadas, não é? Mas, na minha opinião, nós ainda não podemos dizer que a matéria escura existe a partir do momento em que nós ainda não a detectamos. Ela pode existir, porque existe legitimidade para fazer a tal assunção de que tem que haver ali alguma coisa e, portanto, mais tarde ou mais cedo, tipo, nós vamos detectar qualquer coisa e realmente existe matéria escura, gonna breakthrough na ciência. Mas até isso existir, até isso se suceder, nós não podemos de maneira alguma afirmar com toda a certeza que existe matéria escura. Estás a ver? Tu podes dizer que se estima que... Assumindo que existe matéria escura, estima-se que ela constitui, blá blá blá, 20 e tal % da constituição do universo todo. Mas tu não podes dizer com certeza. Dirias que, neste caso, a questão toda da matéria escura ainda é só uma hipótese. É uma hipótese. Okay. Exatamente. E lá está. Legítima. É legítima porque é bem concebida, teoricamente, certo? Mas ainda não há nenhuma evidência experimental da parte da física de partículas que permita sustentar e validar essa hipótese. Método científico. Exatamente. Estás a ver? Exato. Depois, e eu já volto aqui à matéria escura, depois existe o tal problema da energia escura, que tem um mesmo bué que se lhe diga. O que é a energia escura? A energia escura, se calhar comumente tratada como antigravidade, é basicamente um fluido exótico. Porquê que eu digo exótico? Porque tem uma pressão que é negativa, que faz com que a gravidade, ou melhor, que faz com que se supere a gravidade. E, portanto, faz com que exista uma expansão do universo e, para além de haver uma expansão, é acelerada ainda por cima. Ok? Isso é super interessante. E lá está, essa tal energia escura, sob forma de constante cosmológica, de acordo com a relatividade geral de Einstein no contexto cosmológico, explica-nos, entre aspas, a expansão acelerada do universo. Qual é que é o problema no meio disto tudo? É do tipo, mas se explica, estás a ver? Então porquê é que nós estamos a fazer why such a big deal? Porque a relatividade geral de Einstein por si só não explica a inserção dessa tal constante cosmológica nas suas equações. O que é que eu quero dizer com isto? Einstein formula a sua teoria de relatividade geral de Einstein. Tu tens geometria igual à matéria. Portanto, aquilo é tudo matemática, é tudo relativamente bem definido e tal. A constante cosmológica é literalmente um termo que tu adicionas à mão nas equações. Tipo, vais lá, mais lambda mu. Enfim, depois as pessoas podem ver isto em casa. Mas é uma coisa que tu metes à mão nas equações. Para bater certo? Para bater certo. Ok. Ou seja, tu fundamentalmente não sabes o que é que aquilo é. Tu estás do género tipo a dar um tiro no escuro, e se calhar por acaso aquilo bate certo com as observações. Bate, de grosso modo. Tem problemas também, mas bate. Mas fundamentalmente a relatividade geral no contexto cosmológico não te consegue explicar porque é que tu tens que adicionar aquilo. Ok? Lá está. Essa constante cosmológica, reforço, é um tipo específico de energia escura. Depois existem modelos mais robustos de energia escura, em que eles consideram que aquilo é uma coisa mais complexa. Não trabalhei nisso, portanto não me sinto à vontade de estar a falar sobre isso. Mas são coisas mais complexas, ok? Só um parênteses. Se vocês pesquisarem o parâmetro de estado, que tem a ver com a equação de estado, que no fundo relaciona a pressão
com a densidade de energia de uma determinada componente do fluido que constitui o universo. Para a constante cosmológica, o W, que é esse parâmetro de estado, é -1. É exatamente -1. Enquanto que para outros modelos de energia escura esse parâmetro pode não ser 1. Pode variar no tempo, por exemplo. Estás a ver? Enfim, era só essa a parte que eu queria dizer. Tens alguma pergunta? Achas que está tudo bem? Não, estás a explicar muito bem. Por mim, podes continuar. Ok. E, portanto, quais é que são as abordagens alternativas a este modelo em vigor? Que eu agora posso introduzir como sendo o modelo Lambda-CDM. O que é o modelo Lambda-CDM? É nós considerarmos a relatividade geral de Einstein como teoria subjacente aos fenómenos gravíticos que acontecem no universo a larga escala. Portanto, à escala em que as galáxias podem ser vistas como partículas, como pequenas perturbações. As estruturas são pequenas perturbações. E, para além disso, temos duas componentes. Uma componente exótica, que é a energia escura, representada por uma constante cosmológica lambda, CDM, Cold Dark Matter, matéria escura fria, que neste caso é uma matéria escura que é pressureless, portanto que não exerce, no fundo, pressão no fluido cosmológico. Portanto, é um tipo específico de matéria escura. Por outras palavras, significa que é matéria escura não relativista. O que é que isto significa? Significa que a sua massa é muito superior à velocidade com que elas se deslocam. Tem mais que se lhe diga, mas não quero entrar em detalhes. De grosso modo, por favor, aceitem, entre aspas, do tipo, se vos fizer sentido, tudo bem, se não, vão ver com mais detalhe ao Google, ou ao ChatGPT, ou ao Bard, que foi lançado ontem, e que tem melhores coisas que o coisa, mas depois falamos sobre isso. Mas pronto, é isso. Este é o modelo Lambda-CDM. Existem teorias alternativas, teorias de gravidade modificadas, que têm as suas vantagens. E que é aí que entra a minha tese de mestrado. Portanto, a minha tese de mestrado foi utilizar uma teoria de gravidade modificada que tenta explicar a expansão acelerada do universo sem ter que recorrer à energia escura. Ok? Portanto, a expansão acelerada do universo não é provocada por essa tal energia escura, mas sim por outra coisa que eu mais à frente vou mencionar. E que não admite matéria escura. Portanto, o tal problema das rotações das galáxias não é a falta de massa que nós estamos a ver que está lá a provocar aquele efeito, é a dinâmica gravitacional não funciona ali, estás a ver? Existem modificações na dinâmica que faz com que existam aquelas curvas anómalas. Portanto, não é a falta de matéria, é a própria gravidade que tem que ser modificada. Estás a ver? É a outra hipótese legítima, estás a ver? Ok. Isso... A minha pergunta é, porquê que essa opção em si, para ti, porque para ti faz mais sentido aquilo que tu defendeste na tua tese, não é? A minha pergunta era porquê que isso faz mais sentido para ti, porque, deixa-me ver se eu percebi como deve ser, porque tens a teoria da gravidade, tens a teoria da relatividade do Einstein, não é? E existem esses tais problemas que, no fundo, fizeram com que certas pessoas, ou certos cientistas, tivessem a motivação para introduzir o conceito de energia escura e matéria escura, certo? Existe esta outra penúltima que tu disseste, como é que se chamava? Antes de dizeres a da tua tese? Eu disse modelos de energia escura e matéria escura, se calhar foi isso. Ok, mas... No fundo existem, ou seja, existem duas maneiras. Tu estavas a sumariar bem, agora se calhar vou pegar naquilo que tu estás a dizer. Portanto, temos esse estado da arte. Existem dois grandes ramos, ok? É mais complexo do que isso, mas eu consigo, de uma maneira geral, distinguir isto em dois ramos. Que é, existem modelos de energia e matéria escura que tentam explicar fundamentalmente aquilo que existe, e lá está, matéria escura é um determinado tipo de partículas, a energia escura é mais complexa, não é uma constante cosmológica, é outra coisa qualquer, e com base nisso
temos então experiências da física de partículas que tentam comprovar essa hipótese. Porquê é que eu estou mais inclinado para as teorias de gravidade modificadas? Porque até hoje nós não temos nenhuma evidência de que existe matéria escura. Nunca foi detectada. Estás a ver? E parece que por mais esforços que tu coloques, aquilo vai bater na parede, simplesmente. Mas há aqui uma coisa. É que esta é a minha opinião de agora. E a história já mostrou que às vezes demora muito mais tempo para nós detectarmos alguma coisa do que aquilo que nós estamos à espera. Nós só conseguimos detectar as ondas gravitacionais 100 anos depois do Einstein ter publicado o seu artigo da relatividade geral. É uma coisa impressionante, não é? No meio disto tudo, é um gut feeling. Estás a ver? É a melhor maneira de eu colocar isto. Tipo, para além daquilo me fazer mais sentido, é um gut feeling que eu tenho com o viés de ter trabalhado em teorias de gravidade e estar a trabalhar em teorias de gravidade modificadas. Obviamente que eu também vou tendo biases de acordo com aquilo que estou a fazer, estás a ver? Mas reparem que na ciência é super, mas super importante vocês terem em conta outros tipos de abordagens. Eu há relativamente pouco tempo estive numa conferência que era exclusivamente dedicada à matéria escura. Que ocorreu no técnico, que era Dark Matter and Stars Conference. Que tem um nome mais longo, mas eu não me lembro. Era Dark Matter and Stars, enfim. E portanto eu estive a ver da forma mais atenta possível, porque lá está, como aquilo não me atrai, acabo por achar aquilo um bocadinho secante, mas eu fiz aquele esforço que toda a gente tem que fazer, que é tentar perceber o que é que os cientistas na vanguarda daquele tipo de abordagem está a fazer. E isso é super importante. E eu consegui retirar coisas de lá que até podem ser úteis para as minhas, estás a ver? Pois. Pronto, e isso era só o meu disclaimer. Portanto, eu tenho um gut feeling de que as teorias alternativas são, entre aspas, melhores, ou conseguem atacar melhor o problema. Não têm problemas, mas acho que são problemas que são mais fáceis de resolver do que os tais modelos de matéria escura e energia escura. Ok? Ok, então pronto, no fundo são essas duas áreas. São as pessoas que estão do lado da matéria escura e que acreditam que aquilo ainda possa ser comprovado e isso tudo e estão a trabalhar nessa área. E tens as teorias alternativas que tu estás a dizer, em que uma delas é a da gravitação modificada, certo? Teorias alternativas, quando nós falamos, é assim, da experiência que eu tenho, quando se fala em teorias alternativas à gravidade, fala-se tipicamente em gravidade modificada. Ok. Grosso modo, estás a ver? Ok. Exato. Portanto, na minha tese, como já disse, eu peguei numa teoria modificada da gravidade e fui tentar ver quais é que eram as suas consequências a nível físico e a nível cosmológico. E o que é que, no fundo, é fazer gravidade modificada? Na física existe uma quantidade que se chama ação, que não é muito importante nós explicarmos o que é. É mais importante nós explicarmos o que é que nós obtemos daquilo. Existe um princípio na física, que é o princípio variacional, entre parênteses, de Hamilton, porque foi introduzido por Hamilton, que nos diz que, basicamente, quando eu minimizo a ação, ou melhor, desculpem, quando eu faço uma variação da ação, aquilo tem que ser zero. Essa variação tem que ser zero. Portanto, no fundo, traduz-nos a ideia de que a dinâmica deve ser tal que é guiada pelo princípio da ação mínima. Portanto, em termos humanos, a lei do menor esforço. Estás a ver? É uma boa analogia. E esse princípio variacional está subjacente a praticamente toda a física. Existem outras alternativas. Podemos falar sobre isso num próximo episódio, mas de uma maneira geral ainda está-se a fazer física dessa maneira. E esse princípio variacional de Hamilton é muito importante. Porquê? Eu tenho uma ação específica para a relatividade geral. Eu aplico esse princípio e extraio as equações de Einstein.
quando eu considero teorias de gravidade modificadas, aquilo que eu vou fazer é, eu vou alterar a ação em relação à da relatividade geral e aplico novamente o princípio variacional e extraio essas equações modificadas da gravidade. Estás a ver? E então, com base nisso, consigo ver quais é que são as diferenças a nível fenomenológico da dinâmica entre essas teorias e a da relatividade. Estás a ver? Portanto, é assim que se consegue fazer logo a abordagem. Portanto, eu tenho a ação da relatividade geral, modifico de maneiras, das mais diferentes maneiras, na verdade, existem imensas teorias de gravidade modificadas, aplico o princípio variacional e vejo então quais é que vão ser as equações modificadas que eu vou obter. Tendo essas equações modificadas, a pergunta que eu me tenho que colocar é, ou pelo menos as perguntas que eu me tenho que colocar são: serão essas teorias instáveis do ponto de vista da dinâmica? Ou seja, se a própria dinâmica gravitacional colapsa, por exemplo, estás a ver? Se é viável do ponto de vista cosmológico, se obedece aos mesmos princípios da relatividade geral, porque podem não obedecer, e logo aí já tens uma diferença que pode ser considerada radical em termos de concepção. Portanto, tu tens que fazer essas perguntas todas. As perguntas que eu coloquei foi, ok, quais é que são as consequências a nível fenomenológico e a nível cosmológico? Existe um outro problema que eu não tinha mencionado, mas que agora é relevante, porque é o problema central da minha tese, que é o seguinte. Nós sabemos que as equações de Einstein são adiabáticas irreversíveis do ponto de vista da termodinâmica. Ou seja, tu tens umas equações que te dizem, essencialmente, geometria igual à matéria. O que é que isto significa? Significa que é um bocado como o ovo e a galinha. Tu já vais perceber onde é que eu vou chegar. Mas é um bocado como o ovo e a galinha. Porque se a geometria é igual à matéria, então o que é que vem primeiro? Vem a geometria ou vem a matéria? Estás a perceber? Porque para eu ter curvatura do espaço-tempo, eu preciso ter lá matéria. Mas para eu ter matéria, tipo, a andar à volta, eu preciso ter curvatura do espaço-tempo. Então tu tens uma relação que é simétrica. Tu não consegues dizer, tipo, de onde é que vêm as coisas. Estás a perceber? E isso tem um grande problema, que é, nós sabemos no universo que existem processos de criação de matéria que são irreversíveis. Ok? E, portanto, que causam entropia. Desordem, entre aspas. Então, as equações de Einstein, por terem aquelas características que mencionei, serem adiabáticas irreversíveis, não te conseguem explicar de forma clara e inequívoca essa tal criação de entropia à custa dos processos de criação de matéria que são irreversíveis. Ok? E esse é um problema que é paradoxal com a relatividade geral. A relatividade geral, no contexto cosmológico, não te consegue explicar isso. Então, eu peguei numa teoria alternativa de gravidade, portanto, uma teoria modificada de gravidade, que tem uma característica específica que faz com que, se eu considerar o universo como um sistema aberto, termodinamicamente, um sistema termodinâmico aberto, devido às suas características, eu consigo explicar mesmo a evolução da entropia ao longo do tempo. Ou seja, eu consigo começar um universo com umas determinadas condições iniciais, que é super importante, e a partir dessas condições iniciais consigo descrever a evolução da temperatura ao longo do tempo. E, portanto, consegue-me resolver este problema da entropia que estava aqui a falar. Com a teoria original, pronto, do Einstein, isso não era possível. Não era possível. E não era possível, porque se eu considerar... Lá está. Cosmologia standard diz que o universo é um sistema isolado. Mas mesmo que tu consideres um sistema... o universo como um sistema aberto, e já podemos ir a isso, a relatividade geral não te consegue explicar na mesma. Okay? Se tu considerares esta abordagem. Porquê? Porque, no fundo... Na relatividade geral, tu tens uma conservação de uma coisa que é o tensor energia-momento.
Havendo essa conservação, significa que tu não tens um fluxo de energia entre o setor da matéria e o setor gravitacional. O espaço-tempo e a matéria são simétricos, que é uma consequência de tu teres geometria igual à matéria. Portanto, estas coisas estão todas relacionadas. Na minha isso já não é verdade. Na minha eu tenho a gravidade e a matéria a interagirem de forma direta. Vou-vos dar um exemplo para vocês conseguirem perceber o que é interagirem de forma direta. Aquilo que eu quero dizer é que, enquanto que na relatividade geral de Einstein a gravidade, digamos, a interação gravitacional não olha à estrutura interna dos corpos, está-se a lixar para a massa, está-se a lixar para a sua carga elétrica. A partir do momento em que eu tenho uma interação direta entre a geometria e a matéria, isso já não é verdade. Vou dar um exemplo. Imagina que vocês têm a gravidade, que é a geometria, acoplada ao eletromagnetismo. O que é que significa acoplada? Interagir. Se eu tivesse isso, significa que a gravidade experienciada por um eletrão era diferente, por exemplo, da gravidade experienciada pelo positrão, que é a sua antipartícula. Essa é uma consequência de eu ter uma interação direta entre a gravidade e a matéria. É o aparecimento de uma força extra que distingue corpos consoante as suas propriedades. Estás a perceber? Outro exemplo. Imagina que eu tinha a gravidade acoplada à interação forte. O que é que isto significa? Significa que se eu tivesse isso, eu poderia ter a gravidade a afetar quarks com diferentes cores de maneira diferente. E não é isso que a relatividade geral nos diz. Estás a ver? Portanto, é isto que significa haver interação direta entre os dois setores. Na minha teoria é isso que existe. Existe uma interação direta entre os dois setores. Essa interação direta faz com que o tal tensor energia-momento não se conserve e, do ponto de vista termodinâmico, eu consigo interpretar aquilo como sendo uma corrente, um fluxo irreversível de energia do setor gravitacional para o da matéria, de tal maneira que a gravidade cria partículas. Ao criar partículas de forma irreversível, eu vou estar a gerar partículas de forma irreversível e, portanto, vou contribuir para a entropia do universo. Então, desta maneira, eu consigo resolver... Lá está. Desta maneira, consigo resolver o tal problema que eu tinha apontado da relatividade geral. Estás a ver? Sim, sim. É fixe. É super interessante. Ou seja, isto basicamente com esta teoria da gravitação modificada, não é? A gravidade, os fenómenos que estão relacionados com a gravidade é o que dão origem à criação da matéria em si, em certas situações. Exatamente. Portanto, existe a possibilidade de eu ter criação de matéria, e quando falo em matéria não estou a falar em matéria escura, estou a falar mesmo em matéria, portanto, em eletrões, em prótons, do ponto de vista termodinâmico, que constituem, numa última instância, os planetas, as estrelas, as nebulosas e por aí adiante, não é? Portanto, consegue explicar isso. Portanto, consigo gerar, a partir da gravidade, matéria. E então, a tal relação simétrica da relatividade geral para a geometria e para a matéria deixa de ser equivalente. Eu deixo de ter uma simetria, entre aspas. Eu tenho a gravidade a produzir partículas e, ao mesmo tempo, tendo aquela dinâmica. Portanto, a tal curvatura do espaço-tempo provocar os outros corpos a andarem em torno uns dos outros. É fixe porque tu consegues ter, digamos, a mesma base da relatividade geral, mas ao mesmo tempo tens uns extras positivos. Estás a ver? Ok, estou a perceber. É assim, em relação à questão toda da entropia, eu percebi a tua explicação, mas eu não sei se eu percebi bem o suficiente. Eu percebi intuitivamente, até porque, pronto, eu
percebo um pouco do assunto, mas aqui o problema original é a criação, são os processos que criam entropia em si, ou a questão de estarmos a tender para mais entropia em geral. O problema é esse? O problema Tenta explicar o mais simples possível, que é para eu perceber. Ok. Então vamos começar mesmo pela segunda lei da termodinâmica. Num sistema físico qualquer, quer seja um sistema termodinâmico aberto, isolado ou fechado, tu tens duas contribuições para a entropia. Tens a entropia devido ao seu número de microestados, sabes? Sim. Ao seu número de microestados. Portanto, no fundo, é a entropia que é gerada devido à configuração termodinâmica, portanto, dos estados de energia, das coisas que constituem esse sistema termodinâmico. Por outro lado, tu tens um outro termo que tem a ver com a produção de entropia à custa de processos de criação de partículas. Estás a ver? Ok. Portanto, imagina, tu tens um fóton. Um fóton interage com chumbo, sei lá, por exemplo. Ao interagir, acontece ali uma reação em cadeia, de criação de pares, estás a ver? De elétron-positrão. E logo aí tu tens um processo que é irreversível, porque tu não consegues voltar atrás. Não consegues, sim. Estás a ver? Mas pronto, isto é só um exemplo concreto. E portanto, no modelo lambda-CDM, em que tu consideras a relatividade geral como teoria da gravidade, tens a constante cosmológica e tens a matéria escura, tu admites outra coisa, que é o teu universo é homogéneo e isotrópico. Portanto, no fundo é igual em todos os sítios, ok? Não existe uma distribuição preferencial. Portanto, não existe um aglomerado de planetas numa determinada direção, por exemplo. Neste caso é de galáxias, porque estamos a falar à escala cosmológica, não é? E portanto, se tu tens um universo que é homogéneo, tu sabes que o tal termo da entropia, que é à custa do tal número de microestados, vai-te depender das suas trocas de calor. Ok? Vai depender das trocas de calor. Só que um universo que é homogéneo significa que as quantidades físicas não dependem da posição. Certo? Se é homogéneo, não depende da posição, só depende do tempo. Neste caso, o tempo cosmológico. O que é que isto significa? Se as tuas quantidades não dependem do tempo, não dependem da posição, significa que não há gradientes, certo? Não há gradientes, porque um gradiente é uma diferença de quantidades em relação à posição. Sim. Em particular, eu não tenho gradientes de temperatura. Se eu não tenho gradientes de temperatura, não tenho trocas de calor. Estou a perceber. Estás a ver? Mas a questão é que temos trocas de calor. Nós temos trocas de calor em sistemas termodinâmicos inseridos no universo a uma determinada escala. Eu estou a falar em termos do universo como um todo. É isso. Eu acho que era isso que me estava a faltar. Ou seja, nós estamos a considerar o sistema como aliás, o universo como um sistema ao todo, não é? Como um todo. E estamos a considerá-lo, neste caso, que é um sistema isolado. Normalmente, na cosmologia standard, existe, portanto, a visão de que nós temos um sistema isolado, ok? Na minha teoria, portanto, na minha tese, eu, para além de ter considerado que a gravidade do Einstein não estava bem, eu considerei uma maneira alternativa de olhar para o universo. Olhar para ele como sendo um sistema aberto. Sim. E, portanto, ser um sistema em que eu tenho a produção de partículas, portanto, eu tenho um termo de entropia que é gerado à custa de produção de partículas, mas por ser um sistema aberto, é irreversível. É porque é este o detalhe, estás a ver? Sim. É porque num sistema termodinâmico qualquer, isolado, fechado, blá blá blá, tu até podes ter... tanto quanto sei, ok? Por acaso vou estar insegura em dizer isto, mas tu tens os dois termos. Mas aquele termo de produção de partículas é reversível, estás a ver? Num sistema isolado e num sistema fechado. A mim parece-me que seja. Esta opinião foi-me mudada literalmente ontem e eu ainda tenho que ir ver um bocadinho melhor, porque tem a ver com um artigo que vou
precisamente submeter, hoje é 13, portanto, no máximo amanhã ou depois, ok? Mas no fundo é isso. Portanto, eu considerando o universo como um sistema aberto, eu vou ter aquela contribuição para a geração de entropia. Estás a ver? Porque, lá está, nós vamos considerar que o universo é homogéneo. Portanto, se é homogéneo, se não fosse um sistema aberto, eu não ia ter entropia, não ia ter variações de entropia. Estás a ver? Estou a perceber. E então isso dá-me liberdade e é justificável precisamente pela tal não conservação do tensor e energiamento que te diz que eu tenho um fluxo irreversível do setor gravitacional para o setor da matéria. No fundo é isso. Então o que é que nós vimos? Nós vimos que, efetivamente, a criação de partículas que está a acontecer na teoria, usando este formalismo da termodinâmica de sistemas abertos, é, de facto, de natureza gravitacional. Porquê? Porque a tal pressão de criação, que é a grandeza termodinâmica do formalismo dos sistemas abertos, que me descreve a emergência das partículas à macroescala no espaço-tempo, depende de um dos campos gravitacionais. Que, por ser uma teoria alternativa à da gravidade, neste caso em específico, é um campo que não existe na relatividade geral. Portanto, é um campo adicional. Ok? Portanto, é uma coisa nova, digamos assim. Estás a ver? Bué da fixe. Bué da fixe. E eu acho que, no fundo, a grande vantagem de utilizar a termodinâmica de sistemas abertos é que te permite... É uma ferramenta que te permite dissecar as teorias. Para além de ter resultados positivos, tu, com esta abordagem, consegues dissecar as teorias de tal maneira que consegues ver quais é que são as suas limitações fundamentais, estás a ver? Tipo, o que é que está a acontecer ali naquela direção específica, estás a ver? Porque na minha teoria, isto é só uma à parte, mas na minha, entre aspas, na minha teoria existia um grande problema que era tentar perceber qual é que era o non-minimal coupling, ou seja, onde é que se estava a situar a tal interação direta entre a geometria e a matéria. E com o meu estudo, eu, entre aspas, consegui provar onde é que estava essa interação. Eu literalmente consegui, agora, a partir de agora na literatura, as pessoas já vão conseguir perceber onde é que está aquilo de forma fundamental. À tua pala. À minha pala. Por acaso é mesmo verdade, estás a ver? A minha contribuição pode ter sido o mais honesta possível, modesta. No resto, mas a mim ninguém me tira que eu fui o primeiro a conseguir dissecar a teoria neste sentido. Até chegares a essa conclusão que, pronto, há de ser relevante. Eu não consigo perceber muito bem a relevância, porque lá está, não estou dentro do assunto, mas consegues explicar um pouco que implicação é que saberem isso, ou pronto, que essa tua descoberta pode ter? Que implicações é que isso pode ter? Sim, por exemplo, existem artigos que, por exemplo, diziam que... Bem, eu não quero entrar ao detalhe, mas agora vou ter que entrar ao detalhe. A minha teoria chama-se gravidade, entre aspas, gravidade FRT. Ok? Portanto, na tal ação de onde nós extraímos as suas equações, eu tenho uma função arbitrária, bem comportada, e quando eu digo bem comportada, significa que não tem patologias matemáticas, e quando eu digo que não tem patologias matemáticas, significa que em cada ponto eu consigo fazer uma expansão em série de Taylor. Agora só estou a ser estúpido. Mas pronto, é fofinha. É uma função fofinha, ok, mal? É simpática. É simpática, yeah. Portanto, é uma função fofinha do escalar de Ricci, que no fundo te mede a curvatura média do espaço-tempo e do traço do tensor energia-momento. Ok? Portanto, no fundo, o que é o traço do tensor energia-momento? Ou melhor, de acordo com a minha interpretação, pode ser vista como uma interação intramétrica, que no fundo, se vocês pesquisarem, é literalmente uma generalização do teorema de Pitágoras, okay? Com o tensor energia-momento, que diz respeito à matéria, à forma como a matéria se distribui.
como na gravidade nós dizemos que a métrica é um campo dinâmico, portanto, é dinâmico na medida em que não é estático, tu não tens um plano de fundo estático, como por exemplo existe na física de partículas, como é um campo dinâmico, isto significa que eu tenho uma interação entre esse campo dinâmico geométrico, ok? E a matéria. Ou seja, existe ali uma troca, ok? Uma interação entre os dois setores, que está encapsulada nesse tal traço. Portanto, T igual a G mu nu, métrica, T mu nu, tensor e energiamento. Portanto, geometria, matéria. Sim, ok. E isto tudo para dizer o quê? Que existem artigos que te diziam se eu tiver uma função FRT, por exemplo, FRT igual a F1R mais F2T, eu consigo separar a geometria e a matéria. Como? F1R é o que diz respeito à geometria, à curvatura do espaço-tempo. F2T mais, que eu ainda não tinha falado, mais o Lagrangiano da matéria, não importa, e a matéria. Portanto, eu tinha completamente separado isto. O que é que eu fui a provar? É que, fundamentalmente, tu não consegues fazer isso. Porque um grau de liberdade da tua teoria é, por si só, um acoplamento de geometria e matéria. Portanto, tu não consegues separar as duas coisas nunca. Mano, e isso é bué da... Desculpa, isso é bué da fixe, meu. Sim. É bué da fixe. Lá está, eu como venho da parte da física de partículas... Eu, se calhar, pensei um bocadinho fora da caixa e olhei para aquilo numa direção que ainda não tinha sido considerada. Então é muito giro, estás a ver? Lá está, as minhas contribuições podem ter sido modestas e esta visão até pode, um dia mais tarde, de hoje para amanhã, estar errada, porque alguém veio e disse, olha, isto está errado porque tu pensaste nisto tudo muito bem, mas tens aqui estes problemas. Mas até tipo, agora está fixe. Sim, eu estou a perceber. Isto, se vocês estivessem a ver o brilho nos olhos do Miguel, é que seria mais interessante. O entusiasmo, sim. E o gesticular também. Mas pronto, isto para em termos práticos, no fundo, a importância do que tu fizeste e a importância desta coisa que foste tu o primeiro a fazer, não é? A importância disto é que tu, no fundo, estás a invalidar certos caminhos de pesquisa, certo? Exatamente. Tu estás basicamente a dizer, ok, vocês todos que estão a fazer isto desta forma, isso não pode ser feito assim por estas e estas razões, certo? E isto é um nível, pronto, porque eu deduzo que estas teorias e isto seja, vanguarda da física, certo? Sim. Pronto, ok. Yeah. Muito orgulhoso, estou muito orgulhoso de ti, Miguel. Por acaso é verdade. Ok, agora eu estive a pensar enquanto tu estavas a explicar, pronto, esta brilhanteza toda, que é, quais é que são então, pronto, de forma muito resumida, a parte boa, não é, do que tu estás a fazer, que não havia na gravitação tradicional, não é, clássica, é que não precisas da explicação da matéria escura e da energia escura, certo? Consegues resolver o problema todo da entropia do universo, certo? Consigo também explicar a expansão acelerada do universo. Ok. Portanto, isso era uma coisa que eu ainda não tinha dito, mas muito depressa. No fundo, na minha tese, aquilo que eu vi foi que eu consigo ter soluções de expansão acelerada do universo em que eu não tenho uma componente exótica, a tal energia escura, mas que essa aceleração, essa expansão acelerada do universo, é causada precisamente à custa deste processo de, enfim, bombing de criação de partículas através do campo gravitacional. Portanto, as coisas estão todas relacionadas. É bué de elegante. Pois é isso. É super elegante. Coisas boas. Possíveis coisas más. Pois. Porque ainda não foram estudadas. Nós ainda temos que explorar a validade da segunda lei da termodinâmica. O que é que eu digo com a validade da segunda lei da termodinâmica? Porque, obviamente, que considerar o universo como um sistema aberto é digamos,
Não é normal, não é normal que eu não quero dizer isso. Não é convencional. Não é convencional, pode ser radical, digamos assim. Ok. Então, tu, numa primeira instância, tens que definir, tu vais considerar o universo como um sistema aberto, mas o que é que tu queres dizer com isso? Pois, exato. Eu tinha pensado nisso há bocado. Eu não mencionei porque, pronto, estavas a falar, mas eu não... O que é que isso quer dizer, sequer? O que é que isso significa? É uma ótima questão. Num sistema aberto, o que é que tu tens? Tu tens um bulk, digamos, o core do sistema. Tens... Está-me a faltar o nome em português. A boundary. A fronteira. Fronteira. E tens as surroundings. Portanto, tudo o que está para lá, não é? Num sistema aberto, essas surroundings trocam energia e partículas, não é? Energia e momento, não é? Com o bulk através da boundary. Como é que é em português? Da fronteira, exato. Sim. Desculpem. Isto parece mesmo tipo aquele mal... eu não me lembro como é que se diz a palavra. É só porque vocês não têm noção a quantidade de vezes que eu estou a falar sobre isto em inglês que eu não me consigo mesmo lembrar da palavra. Mas portanto, o que estás a explicar é que pronto, tens o interior, não é? Tens a fronteira e tens o exterior. O exterior. Agora vamos colocar este raciocínio para o universo. O que é o bulk? O interior é o universo observável. O que é a fronteira? A fronteira é o horizonte. Aquilo que nós não conseguimos ver. Portanto, aquilo que nós, do ponto de vista da causalidade, do nosso cone de luz, entre aspas, nós não conseguimos ver para lá disso. E aí é o meu horizonte. Na verdade, é uma coisa mais complicada que se chama... que é considerado e que ainda está a ser muito objeto de estudo para ver qual é que é... se nós consideramos o universo como um sistema aberto, qual é que é o seu limite? Aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu mencionei na tese é que esse limite é uma coisa que se chama horizonte aparente. No fundo, é um horizonte de tal maneira que os fotões são todos capturados àquela superfície, que por si só também é dinâmica, ok? E através da qual tu não consegues ver para lá disso. No fundo é isso, ok? O que é que são as surroundings? É literalmente tudo aquilo que está fora do nosso raio de causalidade. É literalmente tudo o que está para lá desse horizonte. Ok? Estou a perceber. Portanto, não é que o universo como um todo... Não é que o universo como um todo seja aberto, portanto, tipo, o universo tem tipo... Imagina, tens o universo e depois tens tipo uma fronteira, não é? E depois as surroundings é o nada. Estás a ver? Não é isso, estás a ver? Não é isso. Porque nós nem sequer conseguimos dizer isso. Tipo, está para lá da cosmologia até. Aquilo que tu consegues trabalhar é com o universo observável. Ok, estou a perceber. Estás a ver? Isso assim faz bom sentido. Faz sentido. Exato, ok. E faz mesmo sentido, estás a ver? Porque tu analisando e colocando as coisas nesses termos, tu consegues ter, portanto, trocas de energia gravitacional entre aquilo que está lá fora, aquilo que está lá dentro, através da fronteira. Estás a ver? E aquilo que já foi estudado é que as leis da termodinâmica estão muito bem definidas neste tal horizonte aparente. E então o que é que acontece? A entropia do teu sistema universo, portanto, o universo observável, é a sua própria entropia, que, de acordo com esta minha abordagem, é a entropia que é causada à custa da tal criação irreversível de partículas através dos campos gravitacionais, mais a entropia que está associada à fronteira, que é a própria entropia do horizonte aparente. E eu aí não sou um expert, ainda tenho que ver melhor esse assunto, mas grosso modo é isso, ok? Portanto, quando tu falas nisso... Ok. Assim, a questão toda do... a gravitação a dar origem a partículas e depois as partículas são o que causam a curvatura do espaço-tempo e isso sucessivamente. Isso é como tu estás a dizer, é incrível. É uma noção excelente, estás a ver? Acho muito interessante. Eu não sei se tens mais alguma coisa que gostavas de dizer. Já vamos para lá de uma hora. Eu sei que se pudesses, continuavas aqui. Não, completamente. Eu estava a tentar ver se... já sei. Estávamos a falar das coisas boas, agora íamos para as más. Sim. Portanto, uma coisa que ainda temos que ver é a tal validade da segunda lei da termodinâmica. Portanto, no fundo, que se prende com isto que eu acabei de dizer.
Ainda temos que tentar ver a nível da matéria escura, portanto a nível de rotação das galáxias, se realmente vai ao encontro dos dados, daquilo que é observado. Uhum. Mais coisas. Temos que fazer testes cosmológicos, não é? Temos que basicamente pegar nos dados observacionais, portanto em vários imprints, portanto estou-me a lembrar, por exemplo, de uma coisa que são as Baryon Acoustic Oscillations. Portanto, pesquisem. Eu não sei muito bem, portanto não vou falar sobre isso, mas é uma signature. Pegamos também em dados de supernovas e pegar em, sei lá, dados do próprio parâmetro Hubble, que no fundo te diz como é que o universo está a expandir. Okay? Isso está bem feito experimentalmente e este ano já agora vai ser lançado, se tudo correr bem, o Euclide, que no fundo é uma sonda que vai ver literalmente tipo, o universo lá para o fundo e vem com muitos dados, e esses dados vão ser muito importantes para precisamente verificar se as nossas teorias estão ou não. Eu acho que não é injusto nem arriscado se eu disser que nós estamos a viver na era dourada da cosmologia, em que nós temos várias sondas prestes a serem lançadas e a serem planeadas, que nos vão permitir literalmente dissecar o universo o mais longe possível. É muito entusiasmante e enriquecedor, ou preenche-me, não é? Fazer parte desta coisa. Seja da maneira mais modesta que for, pá. Mas pronto, acho que não tenho assim mais nada para dizer. Pronto, é assim, eu sei que o que tu queres dizer com isso é que tens muito mais a dizer, mas que pronto, estamos a chegar na hora, não é? É assim, eu tenho só que dizer que tenho muito orgulho em ti, Sr. Miguel. É sempre incrível, é sempre incrível ouvir-te a falar sobre estas coisas. Obviamente que há muitas coisas que eu não entendo, houve muitas coisas que tu falaste que as pessoas lá em casa também não vão perceber. Mas pronto, nós podemos depois sempre ouvir isto outra vez, ir pesquisar e perceber um pouco mais. Mas pronto, a forma como tu falas e o teu entusiasmo é sempre muito, muito giro. E eu gosto muito destas conversas. Para o pessoal que está lá em casa, espero que tenham gostado de ouvir aqui o Miguel. Espero que continuem a ouvir-nos. Vamos ter muitas mais conversas assim, com certeza. E pronto, até à próxima. Tchau, tchau.